Paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Quero lhes pedir que desejar, se possível, você crê que você já entrou nesse vídeo, não foi fora de ser intencionalmente, foi por acaso, entrou ali e tal, clicou e foi. Então se você entrou e está interessado nesse conteúdo desse vídeo, por favor fique até o final, assista porque o conteúdo de hoje creio que é de grande edificação para a tua vida. Amém? Então sem delongas, vamos para a vinheta e bora pro vídeo. O labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar. É o seguinte, irmãos. Então eu venho falar a você por meio deste vídeo que durante outros vídeos ali foi tratado tantos outros assuntos assim e falado de tantas outras coisas e eu não acabei dando tanta prioridade para conteúdos tais como de edificação espiritual de uma pessoa. Então eu creio que você entrou nesse vídeo e você vai estar acompanhando cada um desses pontos que são necessários para que a pessoa tenha uma vida espiritual, vamos dizer assim, bem estruturada. Uma vida espiritual que vai dar frutos, uma vida espiritual que está bem abalizada, tem uma base boa para você aguentar o soco da vida, entende? Então eu estive selecionando ali, vamos dizer assim, uns 4 pontos que eu considero essenciais para a vida de um cristão, de uma pessoa que busca a Deus, de uma pessoa que busca estar bem estruturado, de uma pessoa que busca estar ligado com Deus, viver uma vida certa, uma vida na qual ele tem a certeza da salvação dele. E esses pontos se resumem basicamente no primeiro, a oração. A oração é fundamental. Daí logo em seguida eu vou comentar cada um deles do porquê desses pontos. Primeiro de tudo, a oração então. O segundo ponto seria a leitura da palavra. A pessoa se aprofundar na palavra. O terceiro, que é muito fundamental para uma pessoa já quando ele aceita Jesus como único e suficiente Salvador, para mostrar que ele é uma pessoa diferente. Uma pessoa diferente, tanto de espírito quanto de espiritual e como é que diz a outra palavra? Me fugiu da cabeça agora. Espiritual e quando a pessoa demonstra assim a vida normal que ele tem, a vida secular que ele tem, entende? A vida espiritual é a vida secular que ele tem com uma pessoa normal, uma pessoa física. E o quarto ponto seria como você faz depois que você tiver tudo estruturado, tudo certinho, bonitinho, para se desviar da aparência do mal, fazer como Jó fazia, fazer como Noé fazia. Então eu vou estar apresentando cada ponto desses daqui, todos abalizados na palavra do Senhor, na Bíblia. Não tem nada de teologia, de escatologia, de hermenêutica, de nada. Embora para os estudiosos vai se enfiar esse conteúdo no meio ali, mas eu tirei tudo da palavra, não tirei nada de estudo nem nada. Dá a palavra aqui, porque a palavra é um manual que nos levará ao reino dos céus. Então fique até o final desse vídeo aí e acompanhe conosco. Primeiro, então vamos estar tratando. A oração. Por que oração? A oração, irmãos, a gente vai ver, até eu anotei aqui referência do livro de Mateus, se você tiver com a tua Bíblia em meio fácil, quiser a Bíblia no celular para olhar. Mateus 18, do 18 ao 19, Jesus ele vai dizer que tudo que a gente ligar no céu será ligado na terra. Tudo que ligar na terra vai se ligar no céu. E assim por em diante. Por quê? A gente estabelece uma ligação entre o mundo espiritual por meio do contato com Deus. Então é necessário a gente ter uma interligação com Deus e para a gente poder permanecer conectado, para a gente poder receber nossas bênçãos, para a gente poder receber aquilo que Deus tem para a nossa vida, aquilo que Ele acha melhor, para a gente buscar a direção de Deus. Então a gente precisa ter essa linha de contato com Deus e essa linha se chama oração. Por isso que Jesus disse que tudo que a gente ligar na terra será ligado no céu. Se não for por meio da oração, por meio de uma conversa, porque a oração nada mais a palavra oração significa conversa. Eu não lembro se é do grego ou é do latim a palavra oração. É traduzido para a palavra oração. Que ela nada mais, nada menos significa do que uma conversa. Então quando a pessoa está orando a Deus, a pessoa está conversando. Tem também os outros cursos e tal de oratória, é nada mais, nada menos do que a pessoa saber falar. Saber conversar. Entende? Porque no catolicismo a gente tem a reza. A reza, o significado da palavra reza é um conjunto de palavras repetidas. Deus não gosta de reza.
Imagine você todos os dias escutando a mesma coisa ali. Deus, eu quero isso, Deus, quero isso, Deus, quero isso, Deus, quero isso. E daí você vai falando, você não gosta ou gostaria de estar escutando o mesmo assunto todo santo dia. Assim é Deus. Deus não gosta da reza. A reza é uma coisa que não faz sentido, não tem por que estar repetindo a mesma coisa. Deus, ele estabelece um meio de comunicação entre nós, seres humanos, e Ele, o Criador, o Todo-Poderoso, o Ser onipotente, onipresente, onisciente, através da oração. Porque Ele, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, assim como nós não gostamos de escutar a mesma coisa todo dia, Ele não vai escutar também a mesma coisa todo dia. Por isso ele estabeleceu a oração, não a reza. Então, por meio da oração, a gente estabelece esses pontos de ligação conosco e com Deus. E daí, por meio da oração, você pede. Você está precisando disso, você está precisando daquilo. Você quer que Deus te ajude a conquistar um carro, uma casa. É tudo por meio desse meio de ligação, a oração. Então, por isso, o crente precisa da oração. Se não tiver oração, não vai. Não vai para frente. Sem oração, a vida espiritual não anda. O segundo ponto, a leitura da palavra. Por que a leitura da palavra? Porque eu também peguei e anotei, todos eles têm uma base bíblica. Eu não me fundamento em nada que não seja a palavra. Para não dar tiro na água ali é fundar a pedra. Ali dá um tiro certeiro que sabe que vai errar. Entende? Então a leitura da palavra. Em 2 Pedro 3, e no versículo 18 em diante, ele vai estar dizendo: crescei na graça e no conhecimento. Crescei na graça e no conhecimento. Porque não adianta também a pessoa só orar de noite, só consagrar de noite, só jejuar de noite, se ele não cresce com equilíbrio. No mundo espiritual existe uma balança. Como é que eu posso dizer? Essa vida espiritual que a gente leva, Jesus também vai dizer, eu não sei se agora não me lembro direito, acho que não foi Jesus, acho que foi Paulo. Que Paulo escreveu diversas cartas para as igrejas, então eu creio que foi o Paulo que vai ter dito que os cristãos eles devem andar em temperança. Temperança. Porque daí não fica a vida espiritual mais alta ou mais baixa, a graça no caso, nem o conhecimento. Daí nenhum fica mais alto, mais baixo, fica desequilibrado, aquela questão de pesos ali, na balança da espiritualidade não vai ficar errado. Porque se a pessoa está na graça e também está no conhecimento, ele vai saber reger essas ações. Assim como a pessoa recebeu uma profecia, ele vai saber como entregar a profecia, em que momento que vai entregar, entende? Por isso é necessário que os dois estejam juntos, os dois estejam equilibrados. É necessário uma temperança, tanto da graça quanto do conhecimento. Então é necessário que a pessoa leia a Bíblia. Os bereanos também, o Paulo chegou lá certa vez em Bereia, ele foi expulso de uma cidade para outra, foi indo, foi pregando, uns expulsavam, outros não. E daí numa dessas ele foi para Bereia, e é uma coisa que eu digo para todo mundo. Na igreja ali a gente tem o negócio do estudo da teologia, eu prefiro mais isso, em teologia comigo não vai. E daí é falado sobre a leitura da palavra. É uma coisa que eu acho fundamental, a leitura da palavra, não teologia. Porque a teologia trata os outros assuntos ali, e a palavra é a palavra não muda. E daí o povo de Bereia, quando o Paulo chegou lá, tudo que o Paulo falava, eles não engoliam com farofa. O Paulo falou, o Paulo é doutorado, o Paulo é isso, o Paulo é aquilo, vamos comer então. O que o Paulo está falando tá certo nada. Eles iam lá, pegavam, abriam, folhavam ali, ver se estava tudo certo, se era tintim por tintim realmente. É assim que eu aconselho a você, é assim que eu procuro viver uma vida espiritual para saber o que está certo e o que está errado. Lendo a palavra é uma coisa fundamental para crescer na graça e no conhecimento. O terceiro ponto é se portar com modéstia. Lá em 1 Timóteo 2, 1 Timóteo 2, do 9 ao 10, o Paulo vai escrever essa carta para o Timóteo, e ele vai dizer, ali na verdade vai ser mais uma frase que ele vai mandar ali para ser mais, principalmente para as mulheres. Porque até nos dias de hoje a gente vê muitas mulheres aí que se portam de uma maneira que só Jesus na causa, entende? Então, mas também tem homens que são usados pelo canhaca. Então, é necessário que esteja um equilíbrio, tanto do homem quanto da mulher. Os dois precisam se portar com modéstia. Por que se portar com modéstia? Porque a nossa vida espiritual, as pessoas que são cristãos, as pessoas que servem a Deus, as pessoas que procuram agradar a Deus,
Os cristãos não são a mesma coisa que as pessoas do mundo, as pessoas normais, as pessoas que não têm fé, as pessoas que não buscam fazer a vontade de Deus. Não é a mesma coisa. Se a pessoa é um cristão de verdade, eu só estou dizendo um cristão de verdade. Se é um cristão evangélico de verdade, ele é diferente da pessoa normal. Por que ele é diferente? No modo de se vestir, no modo de andar, no modo de falar, nas suas ações, no que ele pensa. A sua vida demonstra que ele é uma pessoa diferente. Você vê que ele é uma pessoa diferente, entende? Então, por isso, de se portar com modéstia. A modéstia seria nas roupas, nas vestes. Porque nos dias de hoje a gente não vê mais, não sabe mais quem que é quem. Não sabe quem que é prostituta, não sabe quem que é mulher, não sabe quem que é homem, quem que não é. É tudo uma coisa assim virada, entende? Porque daí, não querendo atacar os lados, mas eu digo no jeito das pessoas se vestir, porque no meio cristão é só a misericórdia. Ele se veste de um jeito que, pelo amor de Deus. Tipo uma mulher, você vê uma mulher na igreja, tem muitas igrejas que não tem ensinamento, porque deveria ter, né? Mas tem muitos que não tem, infelizmente, vai fazer o quê? E daí a pessoa deveria se portar decentemente, de uma forma com modéstia, porque através disso o diabo vai procurar uma brecha ali, um caminhozinho para ele pegar e para derrubar a vida do homem, derrubar a vida da mulher. Através do quê? Através da sensualidade, através de olhar para o corpo, daí já entra outro assunto ali, já cai no adultério, na fornicação, entende? Tudo é um trabalhar do diabo, tudo é uma ação do maligno para derrubar o homem e a mulher que está na presença de Deus. Por isso que é necessário se portar com modéstia. O homem, a mulher, tem essa natureza carnal. Se essa natureza carnal não for contida por ele mesmo, Deus não vai se enfiar no meio da vida da pessoa e vai dizer faça assim, faça assado. Ele já nos deu livre-arbítrio para a gente poder ter as escolhas, entende? Então é necessário se portar com modéstia para que coisas tais como essa que eu citei ali não venham acontecer. Já elimina já o mal pela raiz. E daí, por último, que daí a pessoa vai ter que se esforçar. Isso é o que nos faz ter a salvação. Fugir da aparência do mal. Que é o que está escrito lá em Timóteo também. Segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 2, do 22 ao 26. Ele vai dizer para Timóteo, fuja das paixões desse mundo, das paixões da mocidade. O que são essas paixões? Isso que eu acabei de falar, as roupas escandalosas. A pessoa não ter vergonha na cara. É procurar ações libertinosas ali, que a pessoa vai querer fazer o que ele quer, nem tem consequência de nada, não vai acontecer nada, vai, faz aquilo, faz aquele errinho, aquela falhazinha ali, não vai acontecer nada e vai dar um podre sem tamanho. Então por isso Paulo vai dizer, isso é uma coisa que nós devemos ter para nós. Fugir da aparência do mal. O Noé, Deus encontrou só ele como um homem justo, íntegro, um homem reto, porque ele fugia da aparência do mal. O Jó também era um homem íntegro e reto, porque ele fugia da aparência do mal. Quando a gente tenta fugir da aparência do mal, no nosso máximo, conservar a nossa vida santa e reta com Deus, o inimigo não vai ter do que nos acusar, entende? Se ele não vai ter do que nos acusar, então nós vamos estar chegando no máximo possível ali de aprovação a Deus. Vamos estar trilhando um caminho de santidade, buscando ao máximo a nossa santidade. Porque é necessário nós termos uma vida de santidade. Já ir se acostumando aqui na terra, como é a vida no céu. Ele já se acostuma aqui na terra, vai para o céu, porque lá é assim. Tem que ir se acostumando aqui na terra já. Por isso é necessário. Então esses 4 pontos eu defino como necessários. 4 pontos que são necessários para a vida de uma pessoa que, vamos dizer assim, está começando a fé. Uma pessoa que não sabe muita coisa, uma pessoa que não tem muita base, não tem um certo conhecimento, vamos dizer assim. Só que tudo isso daí se adquire no ler a palavra. Tudo se resume no ler a palavra. A pessoa vai ler a palavra, ele vai descobrir como é que ora, como é que jejua, como é que se porta no vestir, como é que faz isso, como é que faz aquilo, como é que agrada a Deus, como é que desagrada, entende? Tudo se resume em ler a palavra. Então, eu acho que são 4 pontos necessários. Tem os outros e tal, que nem jejum, mas isso daí se a pessoa vai necessitar para algo assim mais forte, tipo libertação, a pessoa ir orar por outras pessoas, pessoa possesso, aí já é outro assunto. Mas eu considero esses 4 pontos fundamentais para a pessoa estar estabelecido na presença do Senhor. Para que ele possa ter uma vida certa, para que ele possa ter a garantia da sua salvação e fugir da aparência do mal. Isso é primordial. Isso é uma coisa que tem que ter na vida do cristão, tem que ter na vida de uma pessoa que serve a Deus, para ele poder estar estruturado.
Amém, irmãos? Então eu creio que esse conteúdo de hoje tem sido de edificação para a tua vida. E eu digo para você, coloca esses 4 pontos em prática na tua vida. Se você cumprir só alguns, cumpra todos eles. Que eu creio que a tua vida vai estar bem mais estruturada, você vai estar bem mais firme, mais alegre. Busque a presença de Deus, mas também cresça na graça. Cresça no conhecimento. Porque só na graça não vai, né? Sabe que a casa na areia não fica muito tempo. Então tem que ter os dois, a graça, o conhecimento, para agir com temperança e estar na presença de Deus. Amém? Quero lhes pedir perdão porque estava muito corrido ali, deu lido com as vendas e tal, e não... É complicado aí para sobrar tempo para estar gravando os vídeos. Agora também quero estar começando a postar um pouco de vídeo no TikTok, alcançar o máximo de pessoas possíveis assim com a palavra do Senhor. E daí tava começando a postar coisa ali e tô vendo que tá sendo bem corrido. Não tá bem fácil. Até os shorts do YouTube eu vou procurar tá deixando para postar nos mesmos dias. Daí que nem eu vou estar postando esse vídeo na segunda. Daí na segunda, na sexta eu posto outro vídeo, daí eu deixo os shorts também. Daí eu posto um shorts na segunda e outro na sexta só. Daí não fica tão pesado. Porque daí tem os compromissos da igreja e tem outras coisas para fazer, às vezes na casa, escola, e Deus livre. Daí chega umas horas ali que não é fácil para vencer. Daí creio que assim vai ficar melhor até para vocês, para não ficar sem conteúdo e para buscar a gente crescer juntos. Crescer juntos na presença de Deus e Deus nos ajudar a um dia chegar nos céus e obter nossa salvação. Amém? Então peço a você que esteja acompanhando os outros conteúdos, que você esteja se inscrevendo nesse canal, deixando seu like, ativando o sininho das notificações e divulgar para o máximo de pessoas possíveis, para que eles venham a ser alcançados e assim como você, também possam ser edificados na palavra do Senhor. Amém? Eu agradeço a tua presença até agora no final desse vídeo. Lhe peço que você fique e assista os outros vídeos também. Amém? A paz do Senhor Jesus Cristo e fiquem com Deus.